E voltei de volta novamente. Devo me sentar aqui para conversar no nosso vlog, gente. Como vai vocês? Eu quero saber, gente, como é que estão vocês. Parece que faz um ano que eu não gravo, gente. Mentira, não faz um ano. É que fica muito estranho assim, sabe? Tipo, eu tirei uma devocional, gente, vou falar bem pra vocês. Vocês vão entender, né? É muito natural. Todos nós somos cristãos, nós temos que ter o nosso momento com Deus, assim, tipo, que o Senhor cobra isso da gente, né, gente? Fazia tempo que eu não tinha esse grande momento, assim, tipo, um dia todo com Ele. E aí Ele cobrou isso de mim. Ele falou pra minha filha, você faz 2 tempos de tempo que você não se relaciona comigo. E aí eu tirei esse relacionamento com o Espírito Santo de Deus, sabe, gente, particular, com Ele, particular. E foi tão bom, gente, ai, foi tão maravilhoso, assim, eu tenho muitas coisas pra conversar com vocês. Mas, antes de falar desse momento, eu quero abordar um assunto muito sério. Eu não ia falar, mas eu não me aguento, né, gente? Eu não me aguento, gente. Eu tenho que falar, sabe? Vocês sabem que eu sou polêmica, né? Meu canal. Eu sempre vou tratar de assuntos polêmicos aqui, não adianta. Né, gente? Eu confesso pra vocês que foi difícil pra mim. Foi incômodo falar. Mas eu não vou aguentar. Eu não vou conseguir me aguentar até a próxima semana. Eu vou ter que falar antes, né, gente? Porque Deus tá mandando. E aí eu tive preparado o cenário e tudo. E foi assim, foi uma coisa. Mas o Espírito Santo tem falado muito forte comigo e eu fui criada dentro do evangelho, né, gente? Fui criada dentro da igreja. Não nasci dentro da igreja, né? Mas eu fui criada dentro da igreja. Quando eu nasci, minha mãe já era crente. Ela já tinha se convertido. Ela já tinha saído daquelas coisas lá de religião e se converteu. E aí, então, eu considero que eu já nasci dentro da igreja por conta disso. Mas, enfim, gente, tem muitas pessoas que dizem que quando nasce dentro da igreja é porque os pais já são desde não sei quanto tempo. Mas se fosse falar, então eu sou, porque a minha avó era cristã, então faz parte. E aí, né, gente, o que eu tava falando? Rosana, o que isso tem a ver com o que tu quer falar? Porque Deus tem me incomodado. Ele tem falado muito forte com o meu coração. E a palavra de Deus diz que a hipocrisia, ela é um demônio que pode levar a pessoa pro inferno, né, gente? Eu acho que ninguém quer pro inferno, eu não quero ir pro inferno. Ninguém quer pro inferno. Mas o Espírito Santo tem me incomodado ultimamente, porque desde que eu comecei o canal, o Espírito Santo, ele me fala da responsabilidade. Ele tem jogado isso muito forte em mim, sabe? A responsabilidade de não esquecer para o que nós estamos aqui na Terra. Por mais divertido que a gente goste de ser, entretenimento, queira abordar assuntos bacanas, trazer novidades, seja de qualquer tipo de coisa, e cantar e rir, o Senhor cobra da gente a verdadeira missão, né, de fazer a obra de Deus. E vocês sabem, porque vocês já estão careca de saber, porque eu já falei pra vocês aqui no canal, gente, muitas vezes, que eu sou uma pessoa que eu luto até o último, sabe? Pra não me entregar, assim, de fazer a verdadeira vontade de Deus. Roseli, que isso não é isso, gente. É porque é uma responsabilidade, sabe? Eu, por exemplo, eu sei que a palavra de Deus fala que a gente, como cristão, a gente tem que evangelizar, mas eu não gosto de evangelizar. Né? Não porque evangelizar é ruim, não. É pelo fato de ter que suportar, assim, estar com pessoas, né, gente, com diversas opiniões, com diversas personalidades. Isso é a graça de Deus, né, gente? Mas Deus tem trabalhado isso de uma maneira tão cobrativa de mim, que, assim, parece às vezes que eu vou morrer, sabe, gente? Às vezes parece que eu vou infartar. Porque ele fica assim, sabe? E Deus, quando o Senhor, ele começa a mexer, ele começa a mexer. E eu tenho relutado, sabe? Já faz 2 meses, mais de 2 meses que eu tenho relutado, porque a misericórdia de Deus é muito grande na minha vida, pra não abordar tantos assuntos assim. Porque eu falei pra vocês que futuramente eu ia tratar de vários assuntos, eu ia falar de uma série de coisas, mas o Espírito Santo também falou comigo que eu também tenho que falar do meu testemunho de vida, sabe? E eu não queria muito testemunhar tudo da minha vida, mas o Espírito Santo, ele tem cobrado isso de mim. E ele tem falado muito forte comigo, então eu acho que chegou o momento, chegou a hora de falar sobre isso, porque eu acredito que hoje eu tô madura, né? Eu acredito que hoje eu tenho entendimento da palavra mais profundo, né, gente? Então eu não tenho por que ter vergonha de falar sobre isso, que é uma coisa que eu quero falar. E eu tô me segurando a tempo, né, gente? Tô me segurando porque é um assunto muito delicado, é um assunto muito forte, é uma coisa muito séria, que isso aconteceu comigo. E por que eu quero abordar esse assunto? Porque eu sei que tem muitos cristãos, muitos crentes, muitos jovens crentes que passam por isso todos os dias da sua vida e não conseguem encontrar um momento para desabafar ou para falar ou para conversar. E nem pastores, não existem pastores peritos que leem a palavra com profundidade, não que não tenha na palavra, que a palavra tem respaldo para tudo. A palavra de Deus é um grande auxílio.
Eu tive que encontrar esse auxílio sozinha, sabe? Nenhum pastor pregou pra mim, assim, nenhuma igreja me trouxe isso. Eu tive que fazer isso sozinha. Mas o que eu vou falar, gente? Eu vou falar sobre um assunto que é um assunto polêmico, porque o nome é um assunto sério. Eu quero falar de estrupo aqui no canal com vocês. Rosiane, que isso, misericórdia. Não, gente, eu quero falar muito sério. A gente tá acostumado na mídia a falar sobre esse assunto. Né, a gente vê na televisão, a gente vê nos jornais meninas, crianças, meninos que são estrupados 24 horas por diversos, enfim, essas coisas acontecem na Terra, né? O físico, né? Mas eu não quero falar do estrupo físico, não é isso. Eu quero falar do estrupo da alma, do estrupo do espírito, sabe, gente? E é um relato que muitas vezes os cristãos, eles não relatam, não tocam nesse assunto, mas eu acho que é um assunto que a gente deve de tocar sim, porque de fato isso também faz parte, né, gente? Eu acredito que esse vídeo talvez vai chegar em lugares que eu talvez nunca chegue, mas eu acredito que a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade os libertará. E às vezes o testemunho pode libertar uma pessoa. E eu, por exemplo, gente, na minha vida, quando eu tinha 6 anos de idade, eu passei por isso, sabe? Quando eu tinha 6 anos de idade, eu não tinha bem consciência do que era isso, porque eu era muito pequena, eu era muito criança. Eu tinha muito pouco entendimento da palavra de Deus. Eu só sabia que eu era escolhida e que eu era especial. E que Deus tinha chamado a minha vida, mas eu não entendia nada dessas coisas de respaldo, de oração e fervor e intercessão. Essas coisas, eu não conhecia nada dessas coisas. Eu não tinha muito entendimento sobre o poder do Espírito Santo, sobre o sangue de Jesus. Eu só compreendia que existia Deus, que existia Jesus o Filho e que tinha o Santo Espírito. Eu só compreendia essas coisas, então a minha mente era muito pequena, ela era muito limitada. Apesar dos diversos esforços da minha mãe em pregar a palavra de Deus pra mim, porque tudo que eu sei hoje é porque a minha mãe pregou pra mim, sabe? Ela teve um tempo muito, se dispôs muito pra fazer isso, porque são coisas que você nunca você vai encontrar numa escola dominical, assuntos como esse, né? Uma professora abordando. E aí, gente, eu nunca me esqueço quando isso aconteceu, foi um momento muito forte da minha vida. Hoje eu tô curada pra falar sobre isso, mas na época era muito difícil tocar nesses assuntos, porque eram assuntos, assim, muito fortes de falar mesmo, né? Como que uma coisa dessa podia acontecer. Eu não tinha muita noção do mundo espiritual, eu não tinha noção naquela época do que era o diabo, do que era Deus. Eu não tinha definição exata da definição da noção quando o inimigo apareceu pra mim, né? Hoje eu tenho noção que o que foi isso, porque um mês atrás eu conversei com um ex-satanista, um rapaz, e aí eu conversei com ele, sabe, e aí eu relatei pra ele o meu testemunho de vida, e aí ele me contou dentro do que ele viveu dentro do satanismo durante uma vida inteira, desde pequeno. E aí, conversando com ele, eu pude ter noção de diversas coisas que eu passei na minha vida e que eu não sabia que eram aquilo exatamente, né, gente? E aí, graças a Deus que isso aconteceu, porque hoje eu consigo ter liberdade para conversar e testemunhar sem problema algum e saber que tem muitas crianças e muitos adolescentes que também passam por esse tipo de coisa. Eu não quero que esse vídeo fique comprido, então eu vou partir pro segundo vídeo pra gente poder continuar conversando sobre isso. Ou eu já vou falando um pouco aqui, mas não quero que esse vídeo fique comprido de fato. Mas eu me lembro que eu tinha exatamente 6 anos de idade. Eu me lembro que eu tinha acabado de completar 6 anos. E naquela época que eu tava pra completar 6 anos de idade, eu não me lembro exatamente o que estava acontecendo, mas nas igrejas estava vendo rumores de cuidados, alertas. Os pastores alertavam os pais de que estava vindo uma onda, uma grande onda, e que tinha muitos satanistas que estavam procurando crianças para matar e fazer sacrifício, não sei o quê. E eu me lembro que naquela época a gente ia pra igreja, as mães cuidavam muito da gente. Eu me lembro daquela época que ocorreu esse tipo de coisa, chegou a acontecer. E eu tinha acabado de completar 6 anos de idade e chegou, quase que aconteceu uma situação como essa na minha vida. Mas graças a Deus me deu livramento, assim, mesmo dentro da igreja, né? Porque são os ambientes onde eles se reúnem para entrar, para poder chegar perto de alguma criança, enfim, e fazer aquelas coisas ruins que vocês já sabem, estão acostumados a saber, né? Mas comigo foi muito diferente, sabe? As estratégias do inimigo foram totalmente diferentes das de costume corriqueiro, assim, que as pessoas já estão acostumadas. Em diversos vídeos, em diversos ambientes do YouTube, você encontra pessoas testemunhando e relatando sobre isso. Como eu não quero que esse vídeo fique comprido, eu vou ir pro próximo vídeo.